Olá pessoal, tudo bem? O vídeo já vai começar, mas antes eu quero dar dois recadinhos para vocês. Primeiro é que o vídeo que você vai assistir agora é de uma aula do meu grupo de estudos de doutrinas cristãs, que chama No Que Cremos, então você vai ter acesso ao conteúdo da aula. E especificamente essa aula aqui que você vai assistir é algum tema sobre doutrina da revelação, principalmente a visão protestante da doutrina da revelação. Eu espero que esse conteúdo abençoe você e que você possa aprender não somente sobre no que nós cremos a respeito da doutrina da revelação, mas que você possa também comunicar isso com as outras pessoas. O segundo recadinho que eu quero dar para vocês é o seguinte: caso você queira apoiar esse estudo, esse projeto de ensino, de estudo, tem um link aqui na descrição do vídeo do Apoia-se, no qual você pode escolher qual tipo de apoio que você quer dar, né? O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo. E você vai ver quais as recompensas que tem lá para vocês, que eu preparei para vocês com fome. Espero que abençoe vocês e boa aula. Tchau, tchau. Então vamos lá, pessoal, vamos começar nossa aula. Hoje a gente começa falando sobre doutrina da revelação, uma doutrina chave na fé cristã. Quando fala de revelação, a gente vai falar principalmente da forma como Deus se revelou para a humanidade e sobre a questão da Bíblia, né? Nossa fé na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre autoridade, sobre o que significa revelação, os sentidos da revelação, né? E como a Deus, né? Como a natureza e a consciência humana falam a respeito de Deus, tá? Revelam a respeito de Deus. Eu vejo, né, no Brasil, né, vou falar no Brasil porque estamos aqui, existem muitas críticas a respeito da Bíblia, né? As pessoas têm muita resistência a respeito da crença dos cristãos a respeito das escrituras, a crença na Bíblia. Então, tem pessoas que têm objeções contra a fé cristã, objeções contra a fé na Bíblia, falando assim, a Bíblia é um livro antigo, a Bíblia é um livro corrompido, a Bíblia é um livro que foi escrito por homens, por que você vai ver a Bíblia com essa autoridade, né? Mas isso tá no âmbito da apologética bíblica. Mas eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas também num passo anterior a esse da apologética bíblica, porque muitas pessoas não sabem no que os cristãos creem a respeito da Bíblia, afinal de contas. Isso inclui até muitos cristãos, né? Eles não entendem às vezes falam a respeito do que eles acreditam na Bíblia, mas não sabem explicar. E a intenção dessa aula aqui, desse curso, é que a gente aprenda a articular, a apresentar, a entender e articular, entender e apresentar no que nós cremos para as pessoas, né? Todo mundo que pedir a razão da esperança que nós temos. E agora nós vamos aprender um pouquinho da razão da esperança que nós temos na Bíblia, graças a Deus. E chave nessa questão da revelação, da nossa crença na Bíblia, está a questão da autoridade de Deus. Né? É chave na questão da teologia também, né? Afinal de contas, quem tem autoridade para falar sobre assuntos de Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o nosso relacionamento com Deus? É a escritura, é a igreja, é um corpo, né, de pessoas, de líderes, é um pastor, é um padre, quem é? Essa autoridade reside no próprio Deus, nesse ser tripessoal que nós chamamos de Deus. A autoridade de Deus para falar, né, sobre ele mesmo é a realidade última. Deus é a autoridade final, né, para falar a respeito dele mesmo, tá? E ele é aquela pessoa, né, esse ser tripessoal, na verdade, que tem a capacidade capacidade de falar com autoridade sobre ele mesmo e sobre a verdade. Quando a gente fala de autoridade, a gente quer dizer o seguinte: a gente está falando autoridade como esse direito de exigir crença e obediência, tá? A autoridade seria essa ideia mesmo de exigir crença e obediência. No caso aqui de Deus, tá? A gente, por exemplo, conhece algumas autoridades humanas, como a autoridade dos pais numa casa, a autoridade dos pais sobre os filhos, a autoridade de uma professora numa sala de aula, tá? Então, nós conhecemos a questão da autoridade nas nossas relações interpessoais, na nossa experiência humana. Mas a maioria desses exemplos que eu dei de autoridade são todos exemplos de autoridade derivativa, autoridade derivada, tá? Porque atua também numa esfera limitada, tem uma esfera limitada de atuação, tem um tempo limitado também de atuação, então a gente fala que essa é uma autoridade derivada. Mas a autoridade de Deus não, a autoridade de Deus é definitiva e ilimitada, é para todo sempre e ele é soberano, né, sobre todas as coisas. Deus tem soberania sobre tudo. Deus fala com autoridade sobre todos os assuntos
Quando a gente quer descobrir a vontade de Deus, né, sobre determinados assuntos, onde que a gente deve ir buscar? Onde que a gente deve ir, né? A resposta para essa pergunta é ir atrás da revelação de Deus, buscar conhecer a revelação de Deus. É através da revelação de Deus que nós conhecemos quem Ele é, a vontade dEle e o que Ele pensa sobre as coisas, né? E o que significa a revelação, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de revelação? Bem, a palavra revelação no grego, ela dá essa ideia de trazer algo novo, de desvendar algo que então estava oculto e trazer colocar à mostra, né, para as pessoas descobrirem o que é, né, algo que não tinha sido apresentado ainda. Mas quando a gente fala de revelação nesse sentido, né, de descoberta, de tirar a capa, de apresentar algo que era desconhecido até então, a gente pode, né, pode existir uma certa confusão a respeito do que a gente fala também de revelação, para entender a revelação de Deus, né? Porque quando a gente pega as escrituras e lê, a gente vê que ali, naquelas páginas ali, naquela história que está sendo contada, existem coisas que não parece que Deus está falando assim diz o Senhor, como se fosse algo que ninguém sabia e começou a saber a partir de agora, tá? Quando a gente fala de revelação, existem na Bíblia, né, passagens que falam nesse sentido, né? Assim, muitas profecias que foram entregues assim do Senhor. O próprio livro de Apocalipse, né, fala de coisas que viriam a acontecer e que as pessoas, né, até o próprio João e as pessoas que estavam lendo naquele tempo não tinham experimentado ainda, né? Nós também, muitas coisas nós não experimentamos ainda, né? O que significa isso, né? Que a Bíblia, então, é a revelação de Deus ali nas Escrituras em forma de frases. Mas fica muito claro, né, como eu disse, que nem tudo ali na Bíblia parece que é algo novo. Tem muita coisa que parece que é realmente informação que foi coletada. E isso, inclusive, foi uma dificuldade que muitos teólogos encontraram e muitos críticos na Bíblia acharam como brecha, né, principalmente no século XVII, para entender o seguinte: bem, o que significa então revelação de Deus? Porque a gente está vendo aqui, por exemplo, algumas cartas que não parecem ter essa ideia de trazer algo novo, né? Parecia que era mesmo conhecimento das pessoas a respeito de situações que elas experimentaram. A gente vê isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando o próprio Lucas fala, lê lá no começo do Evangelho de Lucas, que ele procurou coletar informações a respeito de coisas que que ele tinha acontecido. Inclusive, muitos historiadores leem, né, o Evangelho de Lucas e falam que a forma, né, o estilo de registrar a história daquele livro é maravilhoso. Nós temos também, por exemplo, a carta de Paulo a Filemon, né, que diz respeito ali sobre um escravo. E às vezes, quando o apóstolo Paulo também, né, tem passagens dele que fala assim: traz os meus livros, traz a minha capa. Tem orientações que tem partes que ele está orientando para Timóteo: toma cuidado com o seu problema de saúde. Isso, às vezes, não parece ser uma revelação nesse sentido, assim, vou trazer ao conhecimento de vocês algo novo, né? Mas a gente considera também, né, o livro de Filemon e o livro de Lucas como revelação. Então, esses críticos da Bíblia, eles se perguntaram muito como que a gente pode, então, falar que o Novo Testamento, né, dando aqui os exemplos que eu dei, são revelação de Deus, sendo que eles têm esse tipo de conteúdo, né? Tem esse tipo de informação ali que parece coisa comum, coisa do dia a dia, coisa cotidiana, coisa que já tinha acontecido, né? Então, e que as pessoas, né, já sabiam daquilo ali, né? Já tinha como esse conhecimento. Então, como que isso pode ser revelação divina? Aí que tá, a gente explica então que existem dois tipos de revelação, né? Dois tipos de sentido, não é dois tipos de revelação ainda não. Dois tipos de sentido da palavra revelação. Um que seria, né, no sentido aqui que a gente está falando, né, seria um sentido mais restrito, que é o seguinte, né, seria essa ideia mesmo de revelar algo que não era do conhecimento ainda das pessoas, né, revelar algo que era desconhecido, tá? Esse seria o sentido mais restrito da ideia de revelação, né? Então, nesse sentido, nem toda a Bíblia é uma revelação, nesse sentido de trazer ao conhecimento das pessoas algo que ninguém sabe, algo novo, que só Deus, o próprio Deus sabia, tá? Existem revelações do tipo desse tipo restrito no Novo Testamento, por exemplo, como eu disse para vocês no livro de Apocalipse, João, né, Deus está revelando ali para João algo que vai acontecer, né? Em Corinto também, né, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios,
ele está falando que sobre os profetas do Novo Testamento, né, que falaram a respeito de uma reunião dos cristãos no Novo Testamento. Então, existem sim passagens que têm essa ideia de revelação nesse sentido restrito no Novo Testamento. Mas não é todo o Novo Testamento que é assim, né? Existem, por exemplo, a carta de Paulo, a carta de Filemão, como eu disse para vocês. Nesse sentido, seria o sentido mais amplo da palavra revelação. A gente fala, então, na Bíblia como revelação de Deus, como uma comunicação de Deus. Então, seriam dois sentidos da palavra revelação, da ideia de revelação que a gente encontra na Bíblia. Um sentido mais restrito, que é esse sentido de, olha, Deus está trazendo algo novo que ninguém nunca sabia e foi ali apresentado para as pessoas, para os profetas, para as pessoas que estavam tendo visões, sonhos naquela ocasião. E existe o sentido mais amplo, que é o seguinte: entender que a Bíblia é revelação no sentido também de uma comunicação de Deus para nós, de ser aquilo que Deus quer comunicar, de apresentar aquilo que Deus quer comunicar, de apresentar aquilo que Deus quer que a gente conheça a respeito de vários assuntos, não só do que vai acontecer, tá? E aí, quando a gente olha, entende esse segundo sentido de revelação, faz sentido a gente, e fica, né, é bem coerente com o fato de que Deus use pessoas, né, use autores humanos e fontes históricas e o conhecimento dessas pessoas de atos do passado, para comunicar aquilo que ele deseja comunicar para a sua criação, para os seus filhos, para os seres humanos, tá? Então, nesse sentido, no segundo sentido, que é o sentido mais amplo, que é o sentido de comunicação, Deus, então, está usando o conhecimento das pessoas, a experiência das pessoas, até um estilo de escrever das pessoas, das pessoas, dos autores ali da Bíblia, fatos do passado, a capacidade das pessoas de relatar o que aconteceu no passado. Deus está usando tudo isso para comunicar para as pessoas algo que ele quer comunicar, algo que ele quer que a gente saiba, tá? Então, esse é o sentido mais amplo de que a Bíblia é a revelação de Deus, é a comunicação de Deus para nós. Agora, eu quero falar também para vocês sobre tipos de revelação. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: é sobre essa ideia que a gente tem, né, esse conhecimento, né, também está dentro dessa área da doutrina da revelação, de que a natureza fala também a respeito de Deus. Né, fala a respeito de Deus mais do que a gente imagina também, tá? Existem dois tipos diferentes de revelação que a gente reconhece aqui na Bíblia, né, e na doutrina da revelação, que a gente fala que é a doutrina geral e a doutrina especial. Que doutrina? A revelação geral e a revelação especial, tá? A revelação, ela é geral. Vamos falar primeiro aqui da revelação geral e os sentidos da revelação geral. Essa revelação geral, ela é em dois sentidos. Primeiro, a gente fala que ela é geral porque ela está disponível para toda a humanidade. Essa ideia da universalidade da revelação, tá acessível para todas as pessoas, tá? Então, ela é geral porque é como se fosse assim mesmo. É geral porque tá para geral. Tá para geral consultar, identificar, tá para geral poder perceber, né, reconhecer essa revelação de Deus. Então, é para todo mundo, no sentido universal. E, em segundo lugar, essa revelação geral, a gente fala que ela é geral porque ela fornece um conhecimento mais geral mesmo de Deus, não muito aprofundado, não muito específico, tá? São informações gerais sobre Deus, tá? Então, por exemplo, através da natureza, da revelação geral, né? Através da revelação das coisas criadas, a gente pode reconhecer que existe um designer, né? Alguém que criou o universo, que é poderoso, criativo e criador, mas a gente não consegue entender que esse ser é um ser tripessoal, tá? A gente não consegue entender, por exemplo, a trindade através da criação, né? Então, apenas com base nessa revelação geral, a gente não consegue, né, reconhecer e entender as três pessoas da trindade, né? Ou seja, que Deus é esse ser tripessoal. Então, a gente ia ter apenas a ideia de um Deus que é criador, poderoso, que é designer, ou seja, uma informação mais geral a respeito desse Deus. Só com a revelação geral também a gente não saberia, né, que Jesus Cristo é humano e divino, totalmente humano, totalmente divino, né? A gente não saberia, através das coisas criadas, o trabalho redentor, né, o trabalho de redenção que Deus fez e reconciliação que Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo. Então, a revelação geral, ela é geral tanto porque é para todo mundo, quanto que ela é mais genérica, se ela não é mais
não é detalhada, tá? Não é específica. Essa revelação geral, por exemplo, ela pode ser comum tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para islâmicos, né? Porque essas três denominações, por assim dizer, esses três tipos de monoteísmo acreditam basicamente na mesma visão de Deus, assim como criador, como sustentador do universo, tá? O que difere, por exemplo, o cristianismo do judaísmo, e dentre outras coisas, né, do judaísmo e do islamismo, é justamente que nós cremos que Deus é esse ser tripessoal. Nós cremos na divindade de Jesus, nós cremos na divindade do Espírito Santo, então Deus é esse ser tripessoal, tá? É uma das características aí que diferenciam o cristianismo do judaísmo e do islã, tá? Do islamismo. Então, esses seriam os dois sentidos da revelação geral, ou seja, a revelação de Deus através da natureza. Dois sentidos, geral porque é universal, geral porque as informações não são tão detalhadas, tá? Agora, eu dei uma deixa para vocês que essa revelação né, pode ser também através da natureza. Vou falar aqui que a gente fala que são dois tipos de revelação geral. Eu falei de acabei de falar para vocês de duas formas como seria essa revelação geral, né? Dois sentidos dessa revelação geral. E agora eu vou falar de dois tipos da revelação geral. O primeiro, né, que eu comentei com você, seria através da natureza, das coisas criadas. Deus, né, como sendo o criador do universo, ele deixa aí a sua marca, a sua impressão, né, na criação. Então a gente consegue reconhecer que realmente alguém colocou isso tudo aqui para funcionar, né? Quando a gente fala, então, olha para a criação, a gente consegue ver alguns traços ali do criador, né, do autor. E o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 20. Ele diz o seguinte: pois a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e maldade dos homens que, pela sua maldade, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer de Deus é claro para eles, porque Deus revelou. Desde a criação do mundo, a sua natureza invisível, ou seja, o seu eterno poder e divindade, tem sido claramente percebido nas coisas que foram feitas. Então, eles não têm desculpa. Então, nós não temos desculpa, né, de não reconhecer Deus, né, de não reconhecer o Criador do universo, esse Deus Criador na natureza, né? O apóstolo Paulo está falando aqui que em qualquer época da história, em qualquer situação, em qualquer contexto, é possível reconhecer a existência de um Deus que é Criador do universo. E aí, o apóstolo Paulo está falando aqui de forma mais específica a partir da ordem criada, né, ao nosso redor, a natureza invisível de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando de duas coisas: da eternidade de Deus, seu eterno poder, e da divindade, né, desse ser que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando que o poder de Deus, o poder eterno de Deus e a divindade desse ser que criou todas as coisas podem ser, né, podem ser percebidas através das coisas criadas, e não há desculpa para não perceber. É o que o apóstolo Paulo está falando, né? Então, embora as pessoas não soubessem, né, desse ensinamento, né, às vezes nem todo mundo sabe desse ensinamento da questão da revelação geral de Deus na natureza, né, ninguém, de repente, não foram ensinados a respeito disso, mesmo assim, elas não têm desculpa, né, porque, segundo o apóstolo Paulo está falando pra gente, as pessoas, nós somos capazes de discernir que existe um Criador que tem poder eterno, e ele é divino, né? Ele é um criador que tem poder eterno e divindade, que criou todas as coisas e está aí mantendo todas as coisas. Então, por causa dessa revelação, a gente não tem desculpa, né? É o que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo diz: a gente pode reconhecer a existência de Deus, né? Desse ser criador, poderoso, né? E divino, com base na revelação dele. Agora a gente pode pensar também com um outro tipo de revelação de Deus, ou revelação geral de Deus. Acabei de falar para vocês que é a revelação, um tipo é a revelação de Deus através da natureza, mas também existe um outro tipo de revelação de Deus geral, que é através da nossa consciência, tá? A nossa consciência é uma das formas que Deus, né, através da nossa consciência, é uma das formas que Deus escolheu aí para se revelar. Em Romanos 2, o apóstolo Paulo de novo fala sobre essa segunda forma, esse segundo tipo, segunda maneira, né, de revelação de Deus para a humanidade, que é através da nossa consciência, né? A nossa consciência consegue reconhecer a lei moral, né, que Deus implantou no nosso coração.
Está lá em Romanos 2, versículos 14 a 16, o apóstolo Paulo está falando a respeito dos não-judeus, os gentios, que não tinham a lei judaica, não tinham a lei escrita em pedra, não tinha a lei ali para poder acessar, eles não receberam esse tipo de revelação específica da lei de Deus, mas o apóstolo Paulo está falando assim que eles mostram, através da atitude deles, que eles conhecem a lei, tá? E aí, de alguma forma, e por causa disso também estão sem desculpa. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quando os gentios, ou seja, os não-judeus, que não têm a lei, fazem por natureza, não têm a lei, fazem por natureza o que a lei exige, eles são uma lei para si mesmos, mesmo que não tenham a lei. Eles mostram que o que a lei exige está escrito em seus corações, enquanto a sua consciência também dá testemunho dos seus pensamentos, e seus pensamentos conflitantes os acusam ou talvez os desculpam naquele dia em que, de acordo com o meu evangelho, Deus julgará os segredos do homem por Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, que ele está falando, né, ele diz que mesmo aqueles que não têm a lei judaica, né, por exemplo, os 10 mandamentos escritos, não está sendo passado ali de tradição oral, não está sendo ensinado na mesa, passado de pai para filho, né, mesmo que os gentios não tenham crescido nesse ambiente, eles têm uma noção básica do que é certo, o que é errado, do que é imoral, do que é justo ou injusto, do que é bom ou ruim, e dos requisitos, tem uma noção básica dos requisitos da lei. E isso, né, o apóstolo fala que isso está como se fosse escrito de alguma forma, de uma forma inata, assim, nos nossos corações. A gente pode reconhecer isso através do nosso coração e a nossa mente nos acusa. Ele está falando aqui sobre os gentios, mas serve para todo mundo, né? Então, a mente humana nos acusa, né? Então, a gente é responsável moralmente por esse conhecimento. Assim como todas as pessoas em todos os lugares são responsabilizadas por reconhecer a existência de Deus através da criação, as pessoas também são levadas a reconhecer a existência dessa lei moral de Deus através desse conhecimento em nós, que Deus implantou em nós, nossos corações, que manifesta através da nossa consciência. Esses seriam, então, os dois tipos de revelação geral de Deus que as escrituras mencionam. A revelação de Deus através das coisas criadas, da ordem da criação, da natureza, e a revelação de Deus através da lei moral que é implantada no nosso coração e se manifesta através do nosso conhecimento, da nossa consciência, tá? Natureza, consciência humana, tá? Agora vamos falar um pouquinho de quais seriam as funções dessa revelação geral. A gente já falou assim, já mencionou aqui para vocês, a gente está falando de revelação geral, já falando para vocês aqui o sentido de como essa revelação é geral, né? Falei que ela é geral porque é universal, ou seja, está disponível para todo mundo, e é geral porque não é tão específica, né? Não dá muitos detalhes a respeito desse Deus, só esses aí que eu citei para vocês, esses dois, poder eterno e divindade. Também falei para vocês como que essa lei, duas maneiras como essa lei, como essa revelação de Deus é dada, essa revelação geral de Deus é dada, através da natureza e da implantação da lei moral no nosso coração, que se manifesta através da nossa consciência, então natureza e consciência. Agora vamos falar sobre um pouquinho da função, né? Para que serve essa revelação geral? Vamos falar agora algumas funções aqui dessa revelação. O Salmos 19:1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração para o outro e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouçam as suas vozes. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras não até o fim do mundo. Então, o que o salmista está trazendo para a gente aqui é que essa revelação de Deus, né, falando que os céus proclamam a glória de Deus, elas têm também essa função de quê? Essa revelação tem a função de mostrar a glória de Deus, tá? Ele está falando aqui que a beleza e a grandeza dos céus, né, acima de nós, eles revelam a glória de Deus para toda a humanidade. Não tem nenhum discurso ali, nenhuma linguagem que é falada, né, nada escrito ali nos céus, mas mesmo assim ele diz que tem uma mensagem que os céus anunciam, né, que é quão glorioso Deus é. Então, uma das funções da revelação geral é justamente declarar essa glória de Deus, declarar a majestade de Deus. À medida que a gente aprende mais sobre o universo, a gente
admira-se mais, né, a pessoa de Deus por causa disso, né? Mostra a grandeza, a glória, esse poder eterno e essa divindade mesmo desse ser criador de todas as coisas, tá? É por isso que a gente fala que mais ciência aproxima a pessoa de Deus do que afasta as pessoas de Deus. Quanto mais você estuda ciência, sejam ciências duras, sejam ciências moles, seja física, química, seja matemática, seja até ciências sociais, sinceramente, eu acredito que mais aproxima mais a gente de Deus, né? Porque quanto mais a gente conhece a respeito desse universo, mais a gente vê, mais é perceptível a glória de Deus sendo anunciada, tá? Então, a segunda função aí dessa revelação geral de Deus é para tornar as pessoas moralmente culpadas diante de Deus, tá? Inexcusáveis. Como o próprio apóstolo Paulo disse, né, em Romanos, ele fala o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa, inexcusáveis. Então, a revelação geral de Deus serve também para remover ali qualquer desculpa que alguém possa dar, a gente possa dar, para não crer em Deus, né? Para essa descrença, né, em Deus, né? Torna a gente efetivamente responsável e culpado diante da nossa resposta, pela nossa resposta diante da existência de Deus, que é revelada ali também, o poder de Deus, o eterno poder de Deus e a divindade de Deus que é revelado ali na criação. Falar divindade de Deus é meio estranho, né? Sou meio como pleonasmo, mas assim, é porque eu quero frisar o que o apóstolo Paulo diz dessas duas características que a gente pode reconhecer através da criação, o eterno poder e a divindade, tá? Em Romanos 2, versículos 15 e 16, diz o seguinte, o apóstolo Paulo de novo: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e seus pensamentos, ora acusando, ora defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o seu evangelho. Então, enquanto o primeiro versículo que eu falei para vocês mostra que a gente se torna moralmente, a gente se torna culpado, né? Porque a glória de Deus está manifestando na criação, aqui nesse versículo ele já remete à consciência, que é o segundo tipo que eu falei para vocês de revelação. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que as pessoas serão julgadas com base também no conhecimento que eles têm da lei moral de Deus. E existe muita discussão a respeito disso, né? De como será o julgamento, né? De cada um de nós, né? Existe essa dúvida. Mas o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui para a gente, e quando você lê toda a Bíblia, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vê que Deus, ele julga realmente conforme a gente conhece a respeito da lei dele. Depois, quando vocês estiverem lendo a Bíblia e vocês estiverem vendo a respeito de emissão de juízo de Deus, alguma coisa assim, a reação, né, da ação das pessoas conforme Deus emitindo juízo conforme a ação das pessoas, percebam se vocês vejam isso, se vocês conseguem perceber que Deus considera o quanto cada pessoa sabe, né, da lei dele, né, da lei moral dele, da lei de Deus. Depois vocês me contam, tá? Então, o apóstolo Paulo está falando que a gente, né, vai ser acusado ou desculpado no dia do julgamento com base no conhecimento que a gente tem, né, dessa lei moral, dessa ação também diante do que a gente conhece a respeito da lei moral. Então, uma das funções da revelação geral é o seguinte: remover qualquer desculpa que a gente possa dar diante de Deus, né, para falar assim, eu não sabia, Deus, mas Deus sabe que você sabia, tá? E serve também para tornar as pessoas culpadas diante de Deus, porque tá aí para o conhecimento de todos, tá? E uma das questões que surge nesse contexto, né, da revelação geral, beleza, falei para vocês que Deus se revela, né, através comunica quem ele é, a vontade dele, né, comunica mais quem ele é, por assim dizer, através da sua revelação, né. Então, algumas pessoas podem pensar o seguinte: e as pessoas, né, que nunca ouviram o evangelho? Eles estão perdidos para sempre, né, ou a revelação geral que você acabou de falar, e ela serve para a salvação de alguma forma, é justo alguém que nunca ouviu falar de Cristo ir para o inferno? Porque se a salvação é através de Cristo, e a pessoa nunca ouviu falar de Cristo, então ela vai para o inferno. E as pessoas que nasceram e morreram antes de
Cristo, né? Antes do Logos, o Verbo se fazer carne, elas vão para o inferno também, porque elas nasceram e morreram antes de Cristo, né? Isso é tudo isso, né? Está em volta aí dessa função também da revelação geral na questão da salvação, tá? Então, o que a gente quer pensar para o próximo vídeo é o seguinte: a revelação geral, ela pode levar a um conhecimento salvífico de Deus? Esse vai ser o tema que a gente vai ver na próxima aula aí, do nosso estudo de doutrinas cristãs. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.